existe isso. É piada, né? Você leva mais tempo para você... Eu posso responder ao meu querido ex-aluno? Estou vendo o menino que recebi na Escola Naval em 1958. Brilhante técnico de transporte. Eu fico muito feliz de ver todas as dificuldades apontadas na solução do transporte público, mas dão reforço à minha ideia, como observou muito bem, transitória, de racionar o uso da via, pelo amor de Deus. Enquanto não veio uma solução que nós todos desejamos e esperamos, mas que eu duvido que venha a curto prazo. Eu esqueci de ler aqui no meu memoir a opinião do moço chamado... eu não botei o nome dele, mas ele era diretor do Ministério das Cidades. Ele disse o seguinte: o espaço viário é restrito. O acesso a ele hoje é irrestrito. O resultado são os congestionamentos. Esse acesso precisa ser racionalizado. É exatamente o que eu proponho. Agora está o nome dele aqui. Engenheiro Alexandre Gomes, quando o diretor de regulamentação e gestão do Ministério das Cidades. Ou nós caminhamos para essa solução que eu humildemente propus, ou então não tem jeito. Vamos continuar morrendo asfixiados, na previsão da USP de São Paulo, 250 mil mortos no ano 2030. Felizmente eu já não estarei mais aqui. Obrigado. Bom, eu pediria aos colegas que fossem mais precisos, porque o nosso convidado para falar é ele. É claro, não. Você é muito rápido, porque vamos quero ver o que a gente pode tirar do nosso mestre. Eu quero me abeberar dos conhecimentos e do talento do meu mestre em trânsito e chefe também e amigo, né? Você vê que o tema é extraordinário, né? Porque eu vejo poucas pessoas jovens aqui, a maioria já está na faixa dos mais de 30 anos. Então o tema é muito apaixonante. Mas lembrar um detalhe interessante, há cerca de uns 30 anos, né? Eu sou de origem italiana e eu tinha um tio que ficou na Itália e era carabinieri, né? Aí ele disse assim: estou doido para comprar um carro, disse ele. Ué, você como carabinieri e tendo a Fiat na Itália, que ainda não estava aqui, e ele morava na Sicília, na cidade de Riposto. Eu disse: o que está faltando? Se não há... Não, é que para eu ter um carro, eu preciso ter e comprovar a garagem do meu carro. Olha que lição que eu recebi. Então, isso está dentro das medidas restritivas que o comandante Celso Franco propõe ao trânsito. Para acrescentar apenas uma ideia, é que os táxis no Rio de Janeiro também andam só com passageiro. Se 4 passageiros vão tomar um táxi, o motorista não gosta muito, né? Então, Hein? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: quando alguém faz a solidariedade no táxi, né, é proibido. Mas, meu Deus do céu, se ao ter 2 pagasse um pouco mais, seria mais barato. 3 horas, quer dizer, é um outro transporte seletivo, né? Nós temos aí, parece que 30 mil táxis, e todos viajando como passageiro. É uma ideia que eu formulo no sentido de aproveitar que os táxis também possam, nas horas do trabalho diário, né, fazer um transporte solidário, dividindo, até melhorando um pouco mais a tarifa para cada um e diminuindo o bolso de quem se disponha a fazer coisa. Essa é a minha sugestão. Você é muito moço, não deve se lembrar, mas já houve isso no Brasil. Pois é, mas não é. Era o táxi lotação. Dia de futebol estava escrito Fla-Flu, Vasco, Botafogo. São Paulo nós fizemos isso quando trabalhamos lá. Agora é preciso que esse controle, para a cidade não ficar sem táxi, seja feito pelo próprio sindicato.
Só um percentual teria direito de fazer isso. Mas isso mexe muito pouco na magnitude do problema. A magnitude do problema é o seguinte: 96% dos carros de passeio entopem as nossas vias impunemente, levando um homem. É isso. No centro de Roma, no centro de Roma, para você entrar com o seu carro particular, tem que pagar. Ou então tem que ter. O pedágio, pura e simplesmente, é eminentemente antissocial. Favorece quem tem mais meios e desfavorece quem não tem meio e precisa de ser transporte. A sua ideia é excelente, porque... Socialmente justa. Além de socialmente justa, você, quer dizer, o senhor, né, mas digamos você, na nossa intimidade, cria um conjunto de recursos para se pensar na mobilidade de uma forma ampla, geral e restrita. Essa que é a vantagem da sua proposta. Só tem uma ideia. Esse negócio, essa ideia, a gente começa a pensar nos casos gerais, esquece os individuais. Eu trabalhava numa obra em São Paulo, e naquela época de ponte aérea, chegava rápido, às vezes o Y11, não sei o que, demorava 50... Árvore, demorava 1h30 para chegar lá em São Paulo, e eu já ia para a obra. Carregava a minha mala. No aeroporto eu pegava o táxi e ia para o aeroporto. Aí quando acabava a obra, eu queria pegar um táxi com mala. Já imaginou? Aí estava o nosso querido Celso Franco lá, fazendo o táxi, lotação, eu não conseguia táxi para voltar para o hotel. Então, a gente tem que pensar em tudo. Exatamente. E eu ainda vou exigir, ainda daqui a pouco, eu quero saber qual é a opinião sobre o negócio da lei seca. Mas vamos para outra pergunta. Isso é outra conversa ótima. É bom porque muitas das coisas que a gente está debatendo aqui, a gente já vem, acho que é o único grupo que se reúne sexta-feira, um bando de doidos assim, que deixa de tomar chopp, deixa de fazer um montão de coisas, fica aqui no clube conversando. E a gente faz reunião com 1, 2, e já fizemos reunião com 60, 70, 40, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. A gente tem gente assim que discute tudo. Já veio gente de bicicleta, gente de moto, metrô, tem um Newton aqui, pessoal de várias frentes. E a gente discute mesmo. Então, muitas das coisas aqui, o companheiro falou assim, essa coisa é pouco discutida. A gente se discute aqui. Está dado o recado. Tá? Então, a minha colocação é o seguinte. Primeiramente, eu discordo da visão aqui do que foi dito aqui, que essa questão da indústria do carro, que qualquer pé rapado hoje tem carro, tal, eu acho que esse discurso é um pouco segregacionista. Até porque quem tem grana não tem só um carro, né? O cara tem 3, 4 carros. Então esse discurso eu acho que o trabalhador tem direito de ter teu carro mesmo, nem que seja teu carro popular lá, segunda mão, tem que ter um carro, a família tal. Eu, por exemplo, eu morava em Niterói, hoje eu moro em Maricá, Itaipuaçu. Então eu demoro aí quase 2 horas todo dia para sair do centro, entendeu? E não ando de carro e tal. Agora, a gente tem que ter essa visão, porque né, realmente a gente fica espantado quando tem a notícia, por exemplo, que o IPI da bicicleta é maior do que do carro. Isso é uma coisa que tem que deixar qualquer pessoa de bem ficar indignada. Que a indústria de cachaça artesanal, ela dá mais emprego que a indústria automobilística. Não sei se vocês têm essa ideia. A indústria de cachaça artesanal dá mais emprego, gera mais emprego que a indústria automobilística no Brasil. Agora, a gente sabe por que o governo dá esse incentivo à indústria automobilística. Primeiro que tem um sindicato forte no ABCD, né, que é ligado aos metalúrgicos, que é ligado muito a esse setor aí de automóvel. E outra que a indústria automobilística, né, desde o plano de meta de Juscelino lá, 50 anos em 5, que botou o modelo rodoviarista nesse país aí, tem a ver com a indústria automobilística aí, né, que até hoje domina. E hoje, né, o poder, o lobby aí da Confederação Nacional de Transporte da Via, da FETransport aqui no Rio, é coisa. Mas aí, direcionando aí a minha pergunta, professor, lá para o outro lado, para a região leste, porque a gente fala muito em transporte aqui na região metropolitana, e a grande massa mesmo, aquela que produz a riqueza desse estado e desse país, mora nas periferias, né? Você pega hoje a Baixada, né, Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Maricá e assim sucessivamente.
E aquela região está vivendo um processo que a gente chama tecnicamente de conurbação, né? Você vê hoje o crescimento, hoje que tem Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, né? E a gente não vê investimento naquela região. E aí, por exemplo, desde a época que eu nasci, eu ouço falar no metrô, linha 3, né? Que agora dizendo que vai para Itaboraí. Quando a demanda já não é nem mais Itaboraí, já é Rio Bonito, né? Você vê engarrafamento hoje em Cabo Frio, e engarrafamento logístico o dia inteiro, não é só na hora de pico não. Macaé, Campos, e a gente não vê os especialistas com essa visão. Uma vez eu até perguntei ao professor Mark Dove, professor, e aquela região lá, qual estudo? Ele falou, isso aí ainda não tem, assim, eu até deixei um ramalzinho para aquela região lá. Então eu queria que o professor falasse um pouco desse processo, tá, de transporte para os trabalhadores, pegando hoje a região leste, né, a região leste e a Baixada Litorânea. Ô Wagner, está um pouquinho fora do tempo. Assim, se ele poderia falar alguma coisa, se tem alguma ideia, como é que ele vê o crescimento. Não é na minha praia e não é o tema da palestra. Palestra é mobilidade urbana. Eu sei da deficiência, inclusive eu ajudo o Niterói lá com o Paulo Afonso. Mas isso é mais aqui para o Poste, que é o especialista. Mas eu gostaria de dizer aqui uma frase do Almirante Meira. Eu almoçava com ele toda semana, todo mês, ali na Monteiro Aranha. Ele disse o seguinte: a indústria automobilística criou um impacto social no Brasil que só a revolução social no Brasil, que só o sistema financeiro acompanhou. E acompanhou no sentido de piorar o problema quando facilitava o financiamento para adquirir o produto. Então essas coisas todas somaram para que o automóvel fosse o rei, que aliás foi chamado de rei quando a primeira vez circulou nos Estados Unidos com a velocidade extasiante de 5 km. Vamos lá, o senhor queria falar. Depois, então... Já tomou o telefone? Era ele, hein? Eu tinha falado antes. Não, já era ele. Não, mas vai você agora, já que está com a mão, depois vem. Bom, meu nome é Newton Carvalho, eu sou aqui do clube, também do Fórum de Mobilidade Urbana e da Divisão de Transporte e Logística, e eu sou geólogo e tenho a tendência a sempre colocar as coisas pelo lado técnico, certo? Então eu tenho desenvolvido uma série de estudos sobre esse sentido. Mas eu queria fazer só uma colocação dessa questão que o senhor agora falou também, né, da questão que ele falou e outras questões que o Chacon ali falou também, da implantação da indústria automobilística. E eu vejo que aqui no Brasil tem uma cultura, né, de que quando tem um plano de governo, certo? Ele sempre tem um plano em detrimento de outros. Então, é só lembrando que quando foi implantada a indústria automobilística, se retiraram os trilhos, certo? Que a malha ferroviária aqui do Rio de Janeiro, do Estado e até do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, então, era fantástica, entendeu? E acabou realmente com os trilhos, em detrimento da indústria automobilística, tá certo? E agora a questão dos automóveis, né, quando incentiva mais uma vez o uso do automóvel, em favorecendo a indústria do petróleo, que a gente achou que agora é milionário, né, que é rico e tudo, então as coisas acompanham. E a questão do automóvel no mundo inteiro continua, mas está derivando para o automóvel elétrico, para outras coisas. E eu sou fã de automóvel também, mas sou fã dos trilhos, tá certo? Então, só lembrando também que aqui na China, tá certo? Que eu li numa revista do Empreiteiro do ano passado, que falava que na China tem um plano de governo desde 2010, para implantar até 2020 1.000 quilômetros de metrô e 2.000 quilômetros de ferrovia. É um planejamento de Estado, não é de governo. Que aqui nós temos planos de governos, né, anteriores, até era de Estados, para o metrô do Rio de Janeiro, e agora entra governo, sai governo, e ele quer fazer o plano do governo dele, tá certo? Então, essa cultura, né, que eu estou querendo colocar, é isso que deve mudar até para novas gerações, falar de novas gerações, tem que começar a pensar em plano de Estado. No meu ponto de vista, é o plano que eu defendo aqui,
que eu tenho meu plano aqui para o metrô aqui do Rio, baseado em questões técnicas, urbanísticas e ambientais, tá certo? E deixando de lado um pouco, hoje em dia se faz os estudos, mas por uma questão de demanda, tá certo? Então, aqui dá mais demanda e tudo, e essa demanda com interesses que são vários, né? Que não é interesse realmente, às vezes, da população, tá certo? Então, é só essa questão, professor, que eu queria falar, e eu sei que o senhor passou toda essa fase aí de implantação, esteve envolvido diretamente, né? E até hoje está sempre com ideias novas, como foi colocado aqui, né? E eu acho que, dentro dessa sua ideia, eu até concordo, mas que ela seja embutida de uma questão realmente que tenha a questão técnica, urbanísticas e ambientais principalmente, tá certo? É só essa questão, que o uso do automóvel ele pode ser racionalizado, mas também derivar para outras fontes que impulsionem o automóvel, tá certo? E dentro de um planejamento de Estado, certo? Que incentive realmente o uso do trilho nas regiões urbanas e de uma forma integrada com a questão de urbanísticas, ambientais e técnicas. Só isso que eu queria colocar. Eu fico imaginando daqui a 500 anos, talvez a gente estude o século XX, o século XXI como a idade do petróleo, que nem teve a idade da pedra, a idade do bronze, e junto com o petróleo, o automóvel. O que eu particularmente gostei da sua apresentação, Almirante Celto Sufrão, foi uma forma de conviver com o automóvel, pelo menos nesses próximos anos, botando uma taxação. Achei também muito interessante essa ideia de, para comprar um automóvel, ter que garantir aonde que você vai guardar o automóvel. Porque nós vivemos, no fundo, numa ditadura do automóvel, numa monarquia do automóvel. Nós nos curvamos ao automóvel, que ocupa o lugar da calçada, ocupa até o lugar da rua. Eu só queria falar que, recentemente, a FAPERJ incentivou o desenvolvimento de um software, um aplicativo que pode abaixar no celular e você dividir o táxi com outras pessoas. Se frequentemente alguém tem que vir à cidade, com esse aplicativo marca o horário e vai. Então, seria uma outra solução para, a curto prazo, se conviver com o automóvel e voltar a ter essa ideia, que o senhor colocou bem, de ser o carro de passeio, não carro de trabalho. Por isso a gente pode trabalhar a curto prazo. Daqui a 500 anos as pessoas vão rir como a gente se transporta, né? Parado em engarrafamento. O senhor sabe que o pior uso do petróleo é a queima, né? Isso é uma opção de coisa. Muito mais do que a queima. A queima é o uso menos prático do petróleo. Agora, ele é o senhor das guerras. Não, sempre foi. Desde que ele tem tanta sorte. O petróleo, quando apareceu, era para iluminação.